Olá, povo de Deus, eu sou o pastor Carlinhos, quero trazer uma reflexão para edificar a sua vida. Olha, o texto de hoje é Tiago 4, capítulo 4, versículo 13 ao 15, que diz assim: Ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Em vez disso, deveria dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Esse texto é um texto que mostra muito. Tiago querendo ensinar as pessoas que de alguma forma elas iam agindo de forma autossuficiente. Né? Os comerciantes eles começavam a prosperar, os agricultores, os empresários, eles começavam a reter muito e de alguma forma a sua segurança estava naquilo que eles podiam prover. Então a carta ela é bem prática, ela é bem direta, porque ela é voltada para cristãos judeus dispersos, com foco em viver. De vez de viver uma fé verdadeira, ativa, eles de alguma forma estavam cheios de orgulho humano, né? Cheios de paixões mundanas, né? E a submissão de Deus andava muito longe disso. Então, os versículos ele traz uma advertência contra a arrogância, a autossuficiência, especialmente entre os comerciantes e pessoas que fazem planos sem levar Deus em sua conta. Então, atentei, né, agora, vós que dizes, né, a ideia assim, ouçam agora vocês que dizem. Tiago, ele diz assim, você se dirige a pessoas autoconfiantes, né, que planejam uma vida sem que Deus esteja no controle, mas eles estão no controle sobre tudo. E sobre a questão de você ainda ancorar nas oportunidades. Se eu tenho isso, eu vou conseguir aquilo, né? E o erro é você planejar sem Deus. Não é errado planejar, mas é planejar sem Deus, sem gratidão a Deus, como o futuro estivesse sob o nosso controle, sob o nosso comando. Veja o que diz mais. Vós não sabeis o que acontecerá amanhã. A ideia é o seguinte: a gente não sabe, a nossa vida é frágil, a nossa vida é cheia de incerteza. A gente não sabe o que pode nos acontecer a partir de agora, né? A cada minutos que passam. Então, a ideia é mostrar a diferença entre Deus e nós. Enquanto a nossa autossuficiência nos faz querer ser igual a Deus, querer achar que a gente tem um controle das coisas, ao mesmo tempo ele aponta pela a fragilidade da nossa vida, como ela é frágil. E ele mostra isso, Deus ele não é frágil, Deus ele não é incerto, Deus ele não causa incertezas na nossa vida. Então é esse papel que precisa assumir, vamos dizer assim, o protagonismo, né? Lembra que a nossa fragilidade, os nossos planos são incertos, porque não temos domínio sobre o tempo, sobre as coisas, sobre a saúde, sobre a existência. Então amanhã, de alguma forma, a gente precisa ter consciência disso, está fora do nosso controle. Somente Deus conhece o próximo dia. Então a nossa vida é uma neblina, né? A metáfora sobre a brevidade e a incerteza da vida. Assim, essa névoa que aparece agora, ela logo vai sumir. E essa é a vida do ser humano. Então, se o Senhor quiser, essa é a grande chave desse texto. Se o nosso coração apreender isso, se Deus quiser, que assim seja da vontade de Deus. Essa atitude de humildade diante dessa soberania, dessa grandeza, desse totalmente outro, né, que a gente poderia dizer assim, não pode ser um jargão religioso, mas deve ser uma postura diante da vida. É uma submissão diante de um Deus que reconhece, que sabe e que tem o controle de todas as coisas. Então veja, uma questão bem prática: planeje, é verdade, planeje, mas submeta tudo a Deus. Planeje a sua vida. É correto planejar, é correto organizar, é correto fazer planos, é correto você poder armazenar algo para poder vender, é correto você fazer várias coisas, mas desde que esteja dentro da vontade de Deus, debaixo da vontade de Deus. Se o Senhor quiser, se sua vontade for essa, que isso aconteça. Não viva com autossuficiência e arrogância. Não tente controlar tudo. Às vezes você sofre porque quer controlar tudo.
Então o texto ele trabalha essa ideia, né, da autossuficiência, para que a gente pudesse entender que a gente não é o Criador, a gente precisa se submeter à humildade, né? É reconhecer que a nossa vida, o nosso futuro, tudo depende de Deus. E valorize o hoje, valorize o agora, pois o amanhã é incerto. Então hoje se entregue, hoje renuncie à sua necessidade de controlar. A sua vida hoje é uma névoa passageira e você tem que viver com um propósito e entregar a sua vida a esse Deus, a essa urgência. Aproveite o tempo, pois os dias são maus, então aproveite o agora para andar em santidade, para buscar com urgência o coração de Deus e declare a sua dependência a Deus em tudo que você faz. Se Deus quiser, essa é a ideia. Se Deus quiser, eu dependo de Deus para tudo. Eu não sei o que pode acontecer, mas isso é uma mentalidade. Eu tomo decisões com essa mentalidade. Se Deus quiser, eu faço planos do meu trabalho, do meu futuro, das minhas conquistas, das minhas realizações, dizendo, se Deus quiser, lidar com o futuro em relação à minha família, em relação às coisas que eu não consigo fazer, se Deus quiser. Então comece a tomar essas decisões, seja grande, seja pequeno, consultando o Senhor em oração. Reconheça as suas limitações, às vezes de ter dificuldade de se entregar, de ter dificuldade de confiar, de ter dificuldade de perder o controle. Mas com o tempo, Deus vai dando um sim dele, vai dando um não dele, vai dando espere dele, mas você sabe quem Deus é. Você sabendo quem ele é, você vai agir com humildade. Você vai confiar que os próximos passos pertencem a ele. As próximas estações estão no plano dele. E quando você vive nele e para ele, você confia que ele está cumprindo o propósito. Que ele, de alguma forma, mostra que sua vida é breve, mas o que você vai executar nessa vida, com ele e para ele, vai, de alguma forma, deixar um legado. Vai deixar o traço de Deus, a assinatura de Deus nesse mundo. Então, se você quer uma vida cheia de valor, meu irmão, cheia de propósito, viva para Deus e confie a sua vida a Ele. Essa é a minha oração. Em nome de Jesus. Até o próximo devocional.